Mais uma vida de excelência será analisada hoje. Desta feita, o nome dele é Zaqueu. Sua história está narrada aqui em Lucas 19, a partir do verso 1. Eu vou ler brevemente para a gente estar bem ligado no assunto. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de ver Jesus, que tinha que passar ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho que ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Queridos, Zaqueu viu Jesus. E esta é uma mensagem para quem deseja ver Jesus. Zaqueu viu literalmente. Eu estou falando de ver no espírito, de ter revelação, entendimento. Agora, uma coisa é certa: para vermos Jesus como Zaqueu viu, é necessário estar disposto a ter as atitudes que Zaqueu teve. E só podemos ter as atitudes de Zaqueu se nós entendermos as coisas que Zaqueu entendeu. Então, a nossa mensagem vai girar em torno disso aqui, olha, as coisas que Zaqueu entendeu. E isto foi decisivo para o seu encontro com Jesus. Em primeiro lugar, Zaqueu entendeu que apesar de tudo que ele tinha na vida, ele não estava indo para lugar nenhum e não tinha nada para receber na eternidade. Foi por isso que Jesus disse uma certa feita para alguém: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tens para apresentar? Não é? Então é importante nós entendermos que o que temos nessa terra não vale nada para a eternidade. Isto Zaqueu entendeu. Por isso também Jesus diz que nós devemos ajuntar um tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. Em segundo lugar, Zaqueu entendeu o tempo da sua oportunidade. Olha, Jesus ia atravessar a cidade. Talvez ele pensou consigo: é a minha chance. Se eu deixar passar, não vou ter outra. E ele então decidiu que ia agarrar aquela oportunidade. Como nós temos falado a respeito dos outros nobres, das outras pessoas nobres que temos mencionado aqui. Jacó agarrou o anjo, A Bíblia fala, ele pensou: agora eu não te deixo ir enquanto não me abençoar. Então Zaqueu estava disposto a fazer qualquer coisa, mas ele queria encontrar Jesus. Ele abriu mão da sua reputação, para encontrar Jesus. Em terceiro lugar, ele depositou todas as suas expectativas em uma nova razão de viver. Ele estava cansado. Ele tomou a decisão que a partir de agora queria que fosse diferente. Ele não aguentava mais aquela rotina
de cobrar impostos, de ser achincalhado, de ser um homem rejeitado, de ser um homem cheio de complexos. Ele queria uma mudança de vida radical. Ele entendeu a necessidade de permitir que Jesus entrasse na sua vida e mexesse com a sua estrutura, como diz a música, né, do Zaqueu, na sua estrutura de vida. Quando ele subiu na árvore, era entrar em rota de colisão com Jesus. Ele queria um encontro que o desmontasse. Imagina um homem ir de encontro a um trem em alta velocidade e quando ele se choca com aquele trem, ele é totalmente desmontado, né? Assim também é Zaqueu em relação a Jesus. Ele queria um encontro que o desmontasse, que o quebrasse. Ele estava disposto a ser remontado agora no padrão de Jesus. Muitas pessoas querem, de certa forma, envolver com Jesus, mas não estão dispostos a permitir que Jesus transtorne as suas estruturas antigas e remonte um modelo de vida nova. É isso que acontece com a verdadeira conversão e foi isso que aconteceu com Zaqueu, não é? Ele também entendeu a necessidade de dar uma pronta resposta ao novo modelo de vida. Imagina um homem rico falar assim: eu vou dar a metade do que tenho aos pobres e todo mundo que eu enganei eu vou restituir 4 vezes mais. Porque aquele era o requerimento da lei, a lei que vigorava até então, né, de Moisés. E ele estava disposto a se enquadrar dentro do padrão, do princípio. Então, quem quer ser como Zaqueu precisa estar disposto a responder imediatamente o conhecimento da verdade revelada, do Evangelho, né? Dar uma franca resposta à verdade do Evangelho. Zaqueu entendeu que a sua necessidade de se entregar a um processo de transformação. E muitos não conseguem, não é? Ele se entrega a Jesus, mas não entrega, não quer se entregar a um processo de transformação. E vida cristã é um processo de transformação. É como pegar uma lagarta horrível e transformar numa borboleta. Para isso, aquela lagarta precisa se enclausurar num casulo, né? Ter um encontro consigo mesma e permitir as mudanças que transformam a sua natureza. E Zaqueu entendeu esta necessidade, né? De se entregar ao processo da transformação. Então eu gosto de falar assim, olha, quem quer que Jesus assente no trono da sua vida, precisa sair do trono. Então, se eu estiver no trono, Jesus não vai sentar no trono da minha vida. No trono só cabe um, né? Outra coisa que Zaqueu entendeu foi a necessidade de abandonar os conceitos que os outros tinham a respeito dele. E este tem sido o fator de limitação de tanta gente, porque ele vive levado pelo que os outros pensam dele. Mas quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, nós ganhamos uma nova identidade e nós nos tornamos uma nova vida em Cristo. Agora, não importa o que os outros pensam a meu respeito, o importante é que Jesus pensa a meu respeito. E ele sabe que eu tenho valor, como ele sabia que Zaqueu tinha valor. E eu não tenho dúvida, irmãos, Jesus, antes de ir para Jericó, ele já sabia que isso ia acontecer. No Espírito ele já tinha sido revelado. E ele foi lá principalmente por causa do Zaqueu, né? Entendeu, então, a necessidade de uma mudança de pensamento em relação ao conceito dos outros sobre si. Olha, entenda que Jesus te ama, que você é precioso para Deus, né?
Outra coisa importante, irmãos, é que ele entendeu que o interesse era recíproco. Ele pensou que era só ele que estava interessado em conhecer Jesus. Mas o interesse de Jesus era muito maior por Zaqueu do que o de Zaqueu por Jesus. E Jesus está interessado na sua vida. Jesus está interessado na sua alma. E ele está sempre indo de encontro à sua vida. Amém? Zaqueu entendeu o valor das coisas espirituais em detrimento das coisas materiais, irmãos. Ele resolveu despojar daquele apego ao material e investir no espiritual. É muito importante você aprender a investir no reino de Deus, fazendo coisas significativas, relevantes, né? Mudanças radicais, decisões profundas, porque isso mostra a sua decisão de investir no que crê. Isto é o mais importante para a sua vida. Amém? E Zaqueu entendeu a urgência de se posicionar do lado de Jesus. Não importava mais nada, não podia esperar mais. É agora ou nunca, né? Ele foi determinado em busca do objetivo e da superação de todos os obstáculos. E olha que eram muitos obstáculos, irmãos. Eu posso mencionar pelo menos 5. O seu ofício, ele era funcionário do Império Romano, era um tesoureiro, um contador do Império Romano, né? E por isso ele era odiado pelos demais judeus. A sua posição social, ele era riquíssimo, não era fácil um rico entrar no reino dos céus, era como o camelo passar no fundo de uma agulha. Tá? A sua estatura, difícil de ver, e muitas vezes nós somos tão pequenos, irmãos. Não estou falando da estatura física, né? Você já entendeu. Às vezes a gente é tão pequeno, irmãos. Nós temos uma personalidade tão pequena, uma visão tão pequena, um comportamento tão pequeno, né? Então nós somos muitas vezes pequenos como Zaqueu. E isso dificulta o encontro com Jesus. Mas ele superou isso também, né? E ele tinha um outro problema, a multidão. A multidão o separava de Jesus. E a multidão hoje nos separa de Jesus, irmãos. Cuidado para você não ficar perdido no meio da multidão. Tenha um foco definido e vá em busca desse ideal. E é outra coisa terrível, irmãos, os religiosos. Outro obstáculo que Zaqueu teve que vencer, né? Eles ficavam criticando. Esse é um grande pecador, Jesus vai para a casa dele e tal. Jesus amava Zaqueu. E ele sabia que Zaqueu queria uma mudança de vida. Por isso Jesus foi ao encontro dele. Será que nós desejamos ardentemente uma mudança de vida? Estamos dispostos a entrar na rota de colisão para entrar no processo de transformação? Este é o desejo de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Então, Zaqueu era mais uma vida de excelência. A excelência dele se manifestou nestas coisas. Se você foi edificado, compartilhe o vídeo e assine o nosso canal Israel Gouveia no YouTube. O Deus de Israel te abençoe. Fique em paz.